A filosofia possui a extraordinária e notável capacidade de nos fazer sentir como gênios verdadeiramente iluminados por um instante fugaz e transformador, para então, em poucos segundos desconcertantes, nos deixar completamente encolhidos num canto escuro, abraçando nossos joelhos tremulamente e murmurando com voz trêmula o que tudo isso realmente significa para nossa existência. Hoje, embarcaremos numa jornada intelectual profunda para mergulhar em 10 teorias filosóficas revolucionárias que, se ponderadas e contempladas em excesso durante as madrugadas silenciosas, podem literalmente levá-lo ao limite da sanidade mental e da compreensão humana. Então, acomode-se confortavelmente em sua poltrona favorita, respire fundo e pausadamente e prepare-se mentalmente para questionar cada crença fundamental que você tinha sobre a natureza da realidade e da existência. Comecemos nossa exploração intelectual com o extraordinariamente intrincado e complexo problema mente-corpo. Uma questão filosófica que tem atormentado implacavelmente os pensadores mais brilhantes, desde que René Descartes propôs corajosamente que a mente e o corpo são entidades completamente distintas e separadas. O célebre e influente dualismo cartesiano. Mas aqui surge o enigma desconcertante. Se a mente e o corpo são fundamentalmente diferentes em sua natureza essencial, como exatamente conseguem interagir de maneira tão coordenada e harmoniosa? Se sua mente consciente decide erguer deliberadamente o braço direito, como esse comando mental abstrato consegue alcançar e influenciar seu corpo físico tangível? Imagine por um momento um videogame complexo e sofisticado. Se sua mente representa o jogador experiente sentado em frente à tela e seu corpo físico representa o avatar digital controlado, onde está localizado o controle remoto invisível que permite essa comunicação misteriosa? Alguns filósofos contemporâneos afirmam categoricamente que tudo está intrinsecamente interligado numa rede complexa de relações. Outros materialistas radicais insistem que somente a matéria física existe verdadeiramente. Há Deus definitivo à sua alma imortal e transcendente. E há ainda aqueles pensadores pragmáticos que simplesmente dão de ombros resignadamente e pedem tranquilamente um café expresso bem forte. Contudo, aqui reside o dilema existencial mais profundo e perturbador. Se não conseguimos sequer resolver satisfatoriamente essa indagação fundamental sobre nossa própria natureza, podemos realmente confiar plenamente em nossa percepção subjetiva da realidade circundante? A esta altura da leitura contemplativa, você talvez esteja se perguntando com crescente ansiedade: e se absolutamente só eu existo neste universo aparentemente vasto? Parabéns pela inquietação existencial. Você acabou de se deparar diretamente com o solipsismo, uma das doutrinas filosóficas mais perturbadoras e isolacionistas já concebidas pela mente humana. Segundo essa teoria profundamente inquietante, você só pode ter certeza absoluta e inquestionável da sua própria existência consciente. E absolutamente tudo o mais, cada pessoa, cada objeto, cada experiência, pode ser meramente uma construção elaborada e convincente da sua própria mente criativa. Seus amigos mais queridos e confiáveis? Simples projeções psicológicas. O mundo exterior aparentemente sólido e tangível? Uma vasta e elaborada ilusão mental. É como estar perpetuamente preso num jogo virtual extraordinariamente realista, onde você representa o único participante verdadeiramente consciente, mas não possui a menor ideia se os outros personagens são controlados por um sistema computacional avançado ou se sequer são genuinamente reais em algum sentido significativo. Agora, imagine tentar comparecer a um evento social movimentado com essa ideia aterrorizante, martelando incessantemente em sua cabeça perturbada. Definitivamente não seria uma experiência exatamente relaxante ou socialmente produtiva.
Mas não se preocupe excessivamente, pois vamos deliberadamente piorar as coisas com a teoria ainda mais desconcertante do cérebro numa cuba. Esse conceito filosófico revolucionário sugere que você poderia ser literalmente apenas um cérebro biológico flutuando misteriosamente em algum laboratório científico avançado, conectado meticulosamente a uma máquina superinteligente que o faz acreditar firmemente que está fisicamente lendo este texto neste exato momento. Absolutamente tudo o que você vivencia cotidianamente, cada sensação, cada emoção, cada memória, seria uma simulação meticulosamente gerada por impulsos elétricos precisamente calibrados. E antes que você proteste indignadamente, isso é pura ficção científica fantasiosa. Lembre-se de uma verdade filosófica fundamental. Não há literalmente como provar definitivamente que não é verdade. Como você poderia saber com certeza absoluta se tudo isso, seu corpo físico, suas memórias mais preciosas, até mesmo esta frase específica que está lendo, é genuinamente real ou uma ilusão sofisticada? Exatamente. Você simplesmente não pode ter essa certeza. Por enquanto, respire fundo e pausadamente. Não queremos que você enlouqueça completamente já na primeira sessão do texto. A próxima teoria em nossa lista perturbadora é o determinismo absoluto, um conceito que sugere que absolutamente tudo no universo está rigorosamente predeterminado, desde o movimento majestoso dos planetas distantes até a marca específica de cereal que você escolhe distraidamente no supermercado local. Segundo essa perspectiva filosófica implacável, cada decisão que você toma durante sua vida não é genuinamente sua escolha livre e consciente, mas sim o resultado absolutamente inevitável de causas anteriores complexas. Sua herança genética única, seu ambiente social específico, as leis inflexíveis da física universal. Então, se hoje você se atrasou frustradamente para o trabalho porque decidiu conscientemente ficar mais 5 minutos preciosos na cama confortável, o determinismo diria com autoridade: não foi realmente você quem decidiu, foi o Big Bang primordial, seguido por bilhões de anos de causalidade inexorável e talvez, ironicamente, um despertador mal ajustado. Mas aqui vem o impacto existencial verdadeiramente devastador. Se absolutamente tudo está predeterminado por forças cósmicas, o que acontece com nossa preciosa noção de livre-arbítrio? Somos meramente peças inconscientes em um tabuleiro cósmico gigantesco, movidas mecanicamente por forças completamente além do nosso controle ou compreensão. E falando de coisas pré-concebidas e predeterminadas, abordemos a fascinante máquina de experiências. Imagine que alguém lhe oferece a oportunidade única de entrar em um dispositivo tecnológico revolucionário capaz de simular perfeitamente qualquer vivência que você deseje experimentar, de forma absolutamente indistinguível da realidade. Você poderia viver como um astro do rock mundialmente famoso, um explorador espacial corajoso desbravando galáxias distantes, ou, quem sabe, o próprio presidente supremo do mundo inteiro. Completamente imerso nessa máquina extraordinária, você jamais perceberia a falsidade fundamental da experiência, pois todos os seus sentidos seriam totalmente e convincentemente iludidos. Mas a questão crucial e profundamente reveladora é: você realmente entraria voluntariamente? O filósofo Robert Nozick empregou esse experimento mental brilhante para questionar a premissa aparentemente óbvia de que o prazer imediato e a felicidade superficial são os únicos valores verdadeiramente relevantes na existência humana. Se o seu único objetivo existencial é o bem-estar pessoal imediato, a máquina parece uma proposta irresistivelmente tentadora. Contudo, se você hesita significativamente em ingressar, e a maioria esmagadora de nós o faria, é porque valorizamos instintivamente algo muito além da mera experiência sensorial artificial. Passemos agora a um conceito que, paradoxalmente, representa o próprio vazio,
O nada existencial. O nada não é algo que possamos apreender facilmente com nossa mente limitada, pois, bem, não é literalmente nada tangível ou conceitualizável. Contudo, filósofos extraordinariamente dedicados investiram séculos inteiros refletindo profundamente sobre sua natureza elusiva. Martin Heidegger, por exemplo, discorreu extensivamente sobre a angústia existencial profunda que emerge naturalmente ao confrontarmos corajosamente o vácuo fundamental. Ao percebermos com clareza perturbadora que a existência humana carece intrinsecamente de um propósito predefinido e absoluto. O nada assemelha-se filosoficamente a um buraco negro conceitual em nossa compreensão limitada, algo fundamentalmente indefinível e incompreensível, mas que está perpetuamente presente, espreitando silenciosamente nas indagações existenciais mais profundas que preferiríamos desesperadamente evitar. Por que existe algo em vez de nada absoluto? O que acontece quando deixamos definitivamente de existir? E por que essa ideia nos aterroriza tão profundamente? Se você achou que as teorias anteriores eram suficientemente perturbadoras para questionar permanentemente sua sanidade mental, espere apenas um momento. Vamos mergulhar na ideia revolucionária de que nossa realidade, tal como a compreendemos intuitivamente, pode estar completamente e fundamentalmente equivocada. Para isso, falaremos do realismo estrutural, uma teoria filosófico-científica sofisticada que sugere que não podemos conhecer diretamente a natureza intrínseca e essencial das coisas, apenas suas relações complexas ou estruturas observáveis. É como observar cuidadosamente um mapa detalhado e acreditar firmemente que conhece verdadeiramente o lugar representado. Claro, você compreende como as ruas e rios se conectam geograficamente, mas não tem a menor ideia de como é realmente estar fisicamente presente naquele local específico. Em termos mais simples e acessíveis, o realismo estrutural nos revela que a ciência não descreve necessariamente a realidade, como ela existe independentemente, mas sim como ela se comporta observacionalmente, conforme as leis e padrões que conseguimos detectar e mensurar. Agora faremos uma guinada intelectual para algo aparentemente mais tangível, mas igualmente desconcertante: o famoso paradoxo da nau de Teseu. Esse antigo dilema filosófico questiona fundamentalmente: se você substitui metodicamente cada peça individual de um barco por uma nova completamente diferente, ele continua sendo genuinamente o mesmo barco original? E se não for mais o mesmo, quando exatamente deixou de sê-lo? Esse problema aparentemente simples, que pode parecer uma mera curiosidade acadêmica, possui implicações profundamente perturbadoras para nossa compreensão da identidade pessoal. Se seu corpo físico e sua mente consciente estão em constante mutação inexorável, com células que se regeneram continuamente e pensamentos que evoluem perpetuamente, você ainda é genuinamente a mesma pessoa que era há 10 anos? Há 1 ano? Há 1 minuto atrás? Jung afirmaria categoricamente que nossa psique complexa está em constante metamorfose dinâmica, uma espécie de nau de Teseu mental que incessantemente se reconstrói e redefine. Aceitar essa realidade pode ser simultaneamente libertador e profundamente inquietante. Quem é você verdadeiramente de fato se absolutamente tudo em seu ser está em fluxo contínuo e perpétuo? Agora voltemos à fenomenologia revolucionária de Edmund Husserl, uma corrente filosófica que parece clamar urgentemente: pare completamente e observe conscientemente. Husserl nos incita carinhosamente a abandonar todas as pressuposições preconceituosas e a contemplar nossas experiências vividas tal como se apresentam diretamente à nossa consciência. Para ele, todo o nosso conhecimento se fundamenta exclusivamente em como vivenciamos subjetivamente algo específico, e não em sua essência intrínseca e objetiva.
É como se o universo inteiro fosse um filme cinematográfico complexo que assistimos apenas através de nossas próprias lentes perceptuais únicas e limitadas. Contudo, aqui vem a reviravolta filosófica perturbadora. Essas lentes perceptuais não são neutras ou objetivas, são inevitavelmente coloridas e distorcidas por nossa cultura específica, nossas emoções momentâneas e nossas expectativas condicionadas. Adentraremos agora nas ideias revolucionárias de Platão, especificamente nas ideias ou formas eternas. Segundo esse filósofo grego extraordinário, o que percebemos diretamente com nossos sentidos limitados não é a realidade autêntica e verdadeira, mas sim uma mera sombra imperfeita dela. Para Platão, a verdadeira essência imutável das coisas reside no mundo transcendente das ideias ou formas, um plano abstrato e eterno onde existem as versões absolutamente perfeitas de tudo. A ideia pura de justiça, de beleza sublime e até mesmo de uma mesa. Sim, há uma mesa perfeita no mundo das ideias, embora provavelmente não seja da IKEA. Imagine que você está observando uma cadeira comum. Segundo Platão, essa cadeira que você vê não passa de uma cópia imperfeita e distorcida da ideia eterna de cadeira, que existe num plano superior e inacessível. Mas aqui está o truque filosófico perturbador. Você não pode acessar esse plano transcendente com seus sentidos físicos limitados apenas com sua mente racional. É tempo de tentar juntar cuidadosamente as peças deste quebra-cabeça filosófico extraordinariamente complexo, embora saibamos antecipadamente que provavelmente não haverá uma imagem completa e satisfatória ao final desta jornada intelectual. As teorias que exploramos meticulosamente até agora não apenas questionam fundamentalmente a natureza da realidade objetiva, mas também interrogam profundamente quem somos dentro dela e como podemos viver autenticamente com tantas incertezas. Cada uma dessas perspectivas filosóficas nos oferece uma lente diferente, através da qual podemos examinar a condição humana, e embora possam parecer contraditórias ou desconcertantes, todas contribuem para uma compreensão mais rica e nuançada do que significa verdadeiramente existir como seres conscientes num universo misterioso e aparentemente indiferente. A filosofia, em última análise, não nos oferece respostas definitivas e tranquilizadoras, mas sim nos ensina a fazer perguntas melhores e mais profundas sobre nossa existência, nossa identidade e nosso lugar no cosmos. Eis aqui uma questão que não permite que os entusiastas da filosofia descansem tranquilamente. Somos verdadeiramente mais do que a simples soma de nossas partes constituintes? Esta indagação fundamental nos conduz inevitavelmente de volta ao célebre paradoxo da nau de Teseu. Um dilema ancestral que transcende os limites de uma mera curiosidade metafísica para se transformar numa metáfora extraordinariamente perfeita sobre nossa identidade pessoal. Se cada célula de seu corpo é gradualmente substituída ao longo do tempo através dos processos naturais de renovação celular, e se seus pensamentos e emoções se transformam constantemente, você continua sendo a mesma pessoa que era há uma década? Esta questão torna-se ainda mais complexa quando consideramos que até mesmo nossos recuerdos, aqueles que consideramos tão fundamentais para nossa identidade, são na realidade construções maleáveis e imprecisas. Os psicólogos contemporâneos têm demonstrado, através de estudos rigorosos, que nossas memórias se alteram significativamente com o passar do tempo, sendo constantemente reinterpretadas a cada acesso. Isto levanta uma pergunta ainda mais perturbadora. Se seu passado é essencialmente um rascunho em perpétua revisão, quão genuinamente real é o você que acredita conhecer? A nau de Teseu também encontra aplicações profundamente práticas em nossa vida contemporânea. Reflita sobre suas relações interpessoais. Você permanece sendo fundamentalmente a mesma pessoa que era quando iniciou aquela amizade ou relacionamento romântico? E o que acontece quando você evolui de maneira tão substancial que já não consegue reconhecer as características originais que inicialmente o conectaram a alguém especial?
em um mundo onde a mudança representa a única constante verdadeira. A filosofia nos convida carinhosamente a aceitar que a identidade é fundamentalmente um processo dinâmico e contínuo, não um estado fixo e imutável. Talvez não sejamos exatamente a mesma embarcação, mas isso não significa que estejamos menos completos como seres humanos únicos. Enquanto enfrentamos estas questões profundas sobre o eu, voltemos a Platão. Quem poderia interromper gentilmente nossa reflexão para nos recordar que tudo aquilo que percebemos neste mundo, corpos físicos, objetos, relações, não representa mais que uma sombra tênue das ideias eternas e imutáveis. Segundo a filosofia platônica, o verdadeiro eu não reside neste mundo físico em constante transformação, mas habita no reino transcendente das ideias perfeitas. O que isto significa concretamente para nós? Possivelmente que nossa busca incansável por estabilidade e significado representa, em essência, uma procura por algo que transcende as limitações da realidade física tangível. Mas se somos seres conscientes aprisionados entre as sombras ilusórias e a luz radiante da verdade, como reconciliar harmoniosamente estas duas dimensões aparentemente contraditórias? É precisamente aqui que podemos estabelecer uma conexão esclarecedora com a fenomenologia de Husserl e sua abordagem revolucionária focada na experiência direta da consciência. Husserl poderia nos aconselhar a não nos obsessionarmos excessivamente com perguntas abstratas e metafísicas, mas sim a vivenciarmos plenamente o presente, abraçando cada instante com consciência plena. Se o mundo consiste numa série interconectada de percepções conscienciais, então cada momento singular, por mais banal que possa parecer, possui valor intrínseco e dignidade própria. Desde esta perspectiva fenomenológica, até mesmo atividades aparentemente triviais como saborear uma xícara de café aromático ou escutar contemplativamente a chuva, podem se transformar em portais de compreensão profunda sobre nossa existência. A conexão entre estas teorias filosóficas, Platão, Teseu, Husserl, reside no fato de que todas apontam para uma verdade fundamental sobre a condição humana. Aquilo que somos em nossa essência e aquilo que experimentamos através da consciência estão em constante evolução e transformação. Não podemos nos aferrar desesperadamente a uma ideia fixa sobre a realidade ou nossa identidade, porque tanto nossa percepção do mundo quanto nossa compreensão de nós mesmos estão sujeitas ao fluxo perpétuo da mudança que caracteriza fundamentalmente a experiência humana consciente. A realidade, assim como nosso eu mais íntimo, permanecem sempre em movimento constante e perpétuo. Na vida cotidiana e nas experiências ordinárias do dia a dia, esta constatação filosófica pode soar inicialmente aterrorizante e desestabilizadora. Porém, paradoxalmente, também se revela profundamente libertadora e emancipadora. Você não precisa necessariamente ser a mesma embarcação que navegava pelos mares da existência há uma década. Não é necessário encontrar uma resposta definitiva e absoluta sobre quem verdadeiramente você é, ou sobre qual é a natureza fundamental do que consideramos real e autêntico. Talvez o maior presente e a contribuição mais valiosa destas teorias filosóficas seja precisamente o convite caloroso e generoso para explorarmos corajosamente, para aceitarmos com serenidade que a vida representa um processo dinâmico de descobrimento constante e contínuo. Nesse sentido profundo e transformador, até mesmo nossas dúvidas mais angustiantes e nossas confusões mais desconcertantes possuem um propósito significativo e uma função essencial no tecido da experiência humana. Chegamos ao término desta jornada fascinante através das teorias filosóficas, que poderiam nos fazer questionar radicalmente tudo aquilo que habitualmente damos por garantido e inquestionável. Mas aqui reside um paradoxo extraordinário e revelador. Embora estas ideias possam parecer profundamente desestabilizadoras e perturbadoras à primeira vista, elas também nos oferecem uma oportunidade única e preciosa para abraçarmos plenamente a complexidade multifacetada da vida.
Possivelmente nunca saberemos com certeza absoluta se somos meramente cérebros isolados numa cuba, se nossas decisões estão completamente predeterminadas por forças além de nosso controle, ou se estamos simplesmente interagindo com sombras ilusórias em lugar das realidades genuínas. No entanto, a filosofia não se trata exclusivamente de obter respostas categóricas e definitivas, mas fundamentalmente de aprender a conviver harmoniosamente com as perguntas mais profundas e persistentes da existência humana. Pensemos novamente no enigmático problema mente-corpo. Embora não tenhamos conseguido resolver completamente como estes dois aspectos fundamentais de nossa existência interagem de maneira tão íntima e coordenada, talvez não necessitemos desvendar este mistério para vivermos de forma plena e significativa. Continuamos sentindo profundamente, pensando criticamente e agindo conscientemente. Essa interação misteriosa e sublime é precisamente o que torna nossa experiência humana tão extraordinariamente rica, complexa e multifacetada. Jung, com sua sabedoria psicológica profunda, poderia sugerir que a reconciliação genuína entre o físico e o mental reside em aceitarmos serenamente que ambas as dimensões constituem partes integradas de um todo orgânico, que jamais compreenderemos completamente, mas do qual podemos desfrutar plenamente a experiência vivida. O solipsismo, por sua vez, nos relembra de maneira tocante quão precioso e valioso é confiar genuinamente nos demais seres humanos. Mesmo que nunca possamos ter certeza absoluta de que não somos os únicos seres verdadeiramente conscientes navegando pelo vasto universo, se tudo o que conhecemos do mundo exterior representa uma projeção elaborada de nossa própria mente, então nossas relações interpessoais com os outros se transformam em espelhos reveladores que nos ensinam profundamente quem realmente somos. Cada conexão autêntica, cada interação significativa representa uma oportunidade valiosa para explorarmos corajosamente nossas próprias sombras interiores e nossas luzes mais radiantes. Através do encontro com o outro, descobrimos aspectos de nós mesmos que permaneceriam ocultos na solidão do eu isolado. A máquina de experiências e as ideias visionárias de Platão nos desafiam constantemente a buscarmos autenticidade genuína em um mundo contemporâneo repleto de simulacros sedutores e ilusões convincentes. Desde as redes sociais digitais até as realidades virtuais cada vez mais sofisticadas, é extraordinariamente fácil nós perdermos em sombras que parecem mais atraentes e sedutoras que a própria realidade tangível. Mas estas teorias filosóficas profundas nos convidam carinhosamente a olharmos além das aparências superficiais, a buscarmos aquilo que verdadeiramente transcende o meramente superficial e efêmero. Talvez jamais consigamos acessar completamente o mundo platônico das ideias perfeitas e eternas, mas o simples ato de buscá-lo conscientemente nos torna significativamente mais conscientes e atentos daquilo que genuinamente valorizamos: a conexão humana autêntica, o significado genuíno e profundo, a vida vivida em toda a sua imperfeição bela e tocante. A nau de Teseu e a fenomenologia revolucionária de Husserl nos confrontam diretamente com a fluidez natural de nossa identidade pessoal e de nossa experiência consciente do mundo. Não somos exatamente as mesmas pessoas que éramos ontem. E esta constatação está perfeitamente bem e é profundamente libertadora. Nossa percepção subjetiva da realidade muda constantemente, e isto também está completamente bem e representa parte essencial da riqueza da experiência humana. Cada momento singular que vivemos representa uma oportunidade preciosa e única para nos redescobrirmos, para explorarmos o mundo circundante desde uma perspectiva renovada e fresca. Husserl, com sua sabedoria fenomenológica, nos relembra gentilmente que a vida não se compreende através da acumulação obsessiva de certezas absolutas, mas sim através da experiência vivida, com plena atenção, presença e consciência, mindful. Finalmente, o determinismo absoluto e o conceito filosófico do nada nos convidam corajosamente a aceitarmos a incerteza fundamental
como parte integrante da condição humana. Se absolutamente tudo está predeterminado por forças cósmicas além de nosso controle, isso não diminui necessariamente o valor intrínseco e a importância de nossas experiências vividas. Se tudo eventualmente termina no nada absoluto, então cada instante que vivemos cobra um significado especial e extraordinário, precisamente porque é único, irrepetível e precioso em sua transitoriedade. Ao nos confrontarmos corajosamente com estas teorias filosóficas desafiadoras e complexas, não estamos perdendo a razão ou a sanidade mental. Pelo contrário, estamos conscientemente ampliando nossa capacidade humana fundamental para contemplar a vida desde múltiplas perspectivas enriquecedoras, desenvolvendo uma visão mais nuançada e sofisticada da realidade. Ao encerrarmos este percurso fascinante através do pensamento filosófico, a lição mais importante e transformadora poderia ser precisamente esta: não possuímos todas as respostas definitivas e esta condição está perfeitamente bem e é profundamente humana. Estas teorias filosóficas não representam ameaças desestabilizadoras à nossa paz mental, mas sim portas abertas e convidativas que nos desafiam a pensar criticamente, a questionar corajosamente e a nos maravilharmos genuinamente ante a complexidade extraordinária de nossa existência. Neste processo dinâmico de questionamento e exploração, descobrimos algo profundamente humano e tocante: nossa capacidade inata de viver harmoniosamente com perguntas sem respostas definitivas, de buscar significado genuíno em meio ao caos aparente e de seguir avançando corajosamente, mesmo quando sabemos que talvez nunca cheguemos ao final definitivo do caminho da compreensão. Assim, da próxima vez que você se encontrar refletindo profundamente sobre se suas escolhas são verdadeiramente suas, se a cadeira na qual se senta é genuinamente real, ou se você mesmo continua sendo fundamentalmente a mesma pessoa de ontem, lembre-se carinhosamente de que estas perguntas existenciais não foram criadas para enlouquecê-lo ou perturbá-lo desnecessariamente. Elas estão aqui para nos recordar gentilmente que a vida é um mistério profundo e multifacetado, e que precisamente neste mistério reside a beleza extraordinária e a dignidade única de ser humano. A incerteza não é nosso inimigo, mas nossa companheira na jornada de descobrimento que caracteriza a experiência consciente de existir no mundo. Chegamos ao fim dessa viagem filosófica. Refletir sobre a realidade, identidade e sentido da vida nos torna mais conscientes e abertos ao mundo. Inscreva-se para não perder nossos próximos vídeos e deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva faz a diferença. Compartilhe este vídeo. Você pode ajudar alguém a repensar conceitos ou enxergar a vida de forma nova. Vamos juntos transformar dúvidas em aprendizado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.